Graça e paz, bonitinhos e bonitinhas. Aqui é a pastora Dani, do Ministério Face a Face com Deus, aqui de Franca, São Paulo. Quero convidar você a compartilhar o link do nosso canal com mais pessoas, para que todas possam ter acesso aos nossos estudos e às nossas ministrações. E para você também que ainda não se inscreveu, se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho. Através dele, você será notificado todas as vezes que postarmos vídeos novos no nosso canal. Para você que já tem nos acompanhado, nós estamos com uma série de mensagens que tem o seguinte tema: Conselhos da Serpente ou Conselhos do Espírito. Quem tem ministrado você? Quem tem aconselhado a sua vida? Nós já falamos aqui de várias características onde você pode identificar se o conselho que você tem recebido é da parte de Deus ou é da parte de Satanás. O texto base que nós estamos usando é o livro de Gênesis, capítulo 3, onde ali você conhece a história em que a serpente começa a conversar com Eva, começa a ministrar no coração dela. E nós já estamos aqui no versículo de número 7, que eu quero ler aqui junto com você, Gênesis capítulo 3, versículo 7, que diz assim: Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Então aqui, você já percebe que é logo após a queda, né? Quando Eva decide ouvir e se mover pelos conselhos que a serpente estava trazendo para ela ali no jardim. Eva então olha para o fruto, deseja comer do fruto, toca no fruto, come o fruto e dá o fruto para que o seu marido Adão também coma desse fruto. Então ali nós tivemos um momento em que eles caíram, em que eles desobedeceram a palavra de Deus, e Deus já havia ordenado que eles poderiam comer de todo o fruto, de todas as árvores que tinha no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E movida pelos conselhos da serpente, ela realmente decide desobedecer a Deus e fazer aquilo que Deus havia ordenado para que eles não fizessem ali no jardim. Então aqui agora, a partir de hoje, nós vamos começar a falar das consequências. Quais foram as consequências que vieram a respeito da queda? Que consequências que essa desobediência trouxe tanto para Adão, quanto para Eva, quanto para o jardim do Éden? Trouxe várias consequências. Todo pecado ele tem a sua consequência. Nós sabemos que Deus perdoa o nosso pecado. Quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos, nós somos perdoados, nós somos curados, mas Deus não nos livra das consequências do pecado. E aqui no jardim, nós podemos observar através de Adão e Eva quais foram as consequências. E interessante que você observe o seguinte: tudo começou com um conselho. Tudo começou com Eva dando liberdade para que a serpente aconselhasse ela. Ela decide parar de ouvir a voz de Deus e ela então começa a ouvir a voz de Satanás através da serpente. Tudo começa com um conselho. E através desse conselho, Eva então decide o quê? Desobedecer a Deus, desobedecer a palavra de Deus. E ali então ela cai, ela tem uma queda, ela vai perder várias coisas e ela com o seu marido Adão vão sofrer várias consequências por causa dessa desobediência, pelo fato dela ter decidido escolher ouvir os conselhos da serpente. E isso é para que você seja despertado no seguinte sentido: você precisa tomar cuidado com os conselhos que você tem recebido, para que você não faça escolhas, não tome decisões e não se mova de acordo com esses conselhos que você tem recebido. Antes de você se mover, antes de você tomar uma decisão, antes de você fazer uma escolha, procure discernir se esse conselho vem de Deus mesmo ou se esse conselho vem de Satanás. Então, antes de escolher, antes de decidir, antes de se mover, de tomar um posicionamento, procure identificar se esse conselho que você tem recebido é um conselho de Deus. Nos vídeos anteriores, você pode assistir, você que ainda não assistiu, onde nós vamos trazer ali nesses vídeos
todas as características para que você identifique se esse conselho é de Deus ou não. Então vamos para a primeira consequência que a queda, que a desobediência em decorrência ao conselho da serpente trouxe para Adão e Eva. Então quero que você preste atenção no versículo de número 7, onde fala assim, que foram abertos os olhos de ambos. Aqui está falando no coletivo. Aqui está trazendo Adão e Eva juntos no coletivo. Se você pegar o versículo de número 6, você vai ver que a atitude de desobediência de Eva foi individual. Ela decide individualmente desobedecer a Deus e comer do fruto. Depois ela leva o fruto e dá para o seu marido. Ele individualmente, ele sozinho, decide também comer do fruto, desobedecendo também a palavra de Deus. Então você observa que no ato de desobedecer, no ato de pecar, as atitudes são individuais. Eva vai e come. Depois ela dá para o seu marido, ele vai e come. São atitudes individuais que você encontra no versículo 6. E aí então no versículo 7, você já percebe que aquilo que foi individual convergiu para o coletivo. Porque aqui você já observa a Bíblia dizendo que foram abertos os olhos de ambos. Então, uma atitude individual que acabou se convergindo numa atitude coletiva. Qual é a primeira consequência que a queda de Adão e Eva, que a desobediência de Adão e Eva, baseada nos conselhos da serpente, trouxeram para eles? É que cada escolha errada nossa, cada ato de desobediência nossa, não vai ficar só em nós. Ela vai ter algo que começa no individual, mas que também vai convergir no coletivo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que cada atitude sua, cada comportamento seu, cada decisão que você toma, cada escolha que você faz, não fica só em você. Não fica só em você. E se foi uma escolha errada, equivocada, baseada nos conselhos da serpente, que te leva a sair do seu lugar, do lugar que Deus te colocou, que te leva a sair do propósito de Deus e que principalmente te leva a desobedecer a Deus, essas atitudes, essas escolhas e essas decisões, não é só você que vai sofrer as consequências. Todos aqueles que estão ao seu redor vão sofrer os danos junto com você, se você estiver se movendo erradamente, se você estiver se movendo por conselhos da serpente. Todas essas escolhas, todas essas decisões vão trazer consequências e não é só você que vai sofrer com elas. Você vê que Eva decide sozinha e isso converge em Adão, e no versículo 7 a Bíblia já coloca os dois numa posição de coletividade. Ambos, os olhos de ambos foram abertos. Deixa eu falar uma coisa para você. Muito cuidado com os conselhos que você recebe. Principalmente se esses conselhos têm te levado a tomar decisões, fazer escolhas, tomar posicionamentos diante da vida, diante da sua realidade. Porque se esses conselhos forem errados, você vai se mover errado, você vai fazer escolhas erradas, você vai tomar decisões erradas, seus posicionamentos vão ser equivocados. E deixa eu te dizer uma coisa, você não é um ser isolado, você é um ser relacional, existem pessoas à sua volta, você está inserido em um ambiente familiar, se você é casado ou casada, existe o seu cônjuge, se você tiver filhos, os seus filhos estão envolvidos diretamente na sua vida. Se for decisões no ambiente de trabalho, você tem pessoas ao seu redor, colegas de trabalho que estão ali no mesmo barco que você. Se você é inserido no corpo de Cristo, na igreja local, existem irmãos à sua volta e cada atitude sua errada, baseada por um conselho errado, pode fazer com que outras pessoas sofram o dano também. Então a primeira consequência que a desobediência de Adão e Eva trouxe foi que essa consequência não ficou só neles. Essa consequência não ficou só em Eva, quando ela decidiu primeiramente desobedecer, convergiu para ele. E depois mais para frente também nós vamos ver que acabou convergindo na vida dos filhos, que acabou convergindo no ambiente do Éden, no ambiente do jardim. E eles acabaram perdendo esse ambiente.
E eles acabaram perdendo a presença de Deus ali, as visitações que Deus fazia com eles na viração do dia. Eles perderam a inocência, a pureza, a santidade e todo um ambiente que Deus havia preparado para eles no jardim. Então a primeira consequência é, você pode pecar individualmente, as escolhas que você pode fazer individualmente, mas saiba que cada uma delas vai convergir para o coletivo. E isso nós vamos continuar falando no nosso próximo vídeo, as consequências que tudo isso trouxe. Fique então, que Deus te abençoe e a gente se encontra no nosso próximo vídeo e um beijo no seu coração.